Sejam todos muito bem-vindos novamente. Eu, Renata Beltrão, médica infectologista. E eu, José Crenta, estudante de medicina. Certo, e dessa vez a gente vai falar sobre uma doença, mais uma vez uma arbovirose. Sobre a Zika. Isso, então como é que é esse negócio de Zika, Crenta? Bem, a Zika, o primeiro registro da Zika no Brasil foi em 2015, né, ali no ápice da epidemiologia da arbovirose. A gente pode marcar o Zika como a principal alteração que o Zika vai deixar vai ser justamente as alterações, as malformações congênitas, né? Foi que ficou famosa na questão da microcefalia, né? Então, na verdade, das doenças, né, a grande doença marcada pelas alterações genéticas no bebê, né, da mãe que teve alguma contaminação. Tá certo. E aí a gente está falando do vírus, que é o vírus? É o Zika vírus. Zika vírus, que é transmitido por quem? Pelo Aedes aegypti e o albopictus. Perfeito. E aí a gente tem um ciclo que se sobrepõe ali ao ciclo da chikungunya, ao ciclo da febre amarela urbana, ao ciclo da dengue, né? Aquele ciclozinho bonitinho. Mas ele também tem outras formas de transmissão. Tem através da transfusão de sangue, né? Apesar de ser raro acontecer, mas também pode acontecer. Sim. Através do sêmen também. Se eu não me engano, existe relato... Urina, leite materno, líquido amniótico. A gente sabe que existem outras formas de transmissão, mas a transmissão do vírus em si, epidemiologicamente falando, mais forte, mais marcante, seria pela picada do mosquito. Não existe comprovação, né, por outros meios de transmissão, além desses, de uma forma muito assertiva. Afinal de contas, é uma doença relativamente nova. Tudo bem. Então vamos lá, período de incubação. Bem, o período de incubação vai ser de mais ou menos 2 a 12 dias. Certo. Se eu não me engano. 2 a 12. Tendo ali 4... a média de 4 dias. Beleza, então a gente pode chegar até 14 dias para a gente iniciar os sinais e sintomas, tá certo, do paciente, mas entre a picada e os primeiros sintomas, a média seria ali 4 dias, tá certo. Depois, no período de incubação, a gente vai ter a clínica. Apesar da maioria dos pacientes ser assintomático... 80%? Isso, exatamente. Nossa! A maioria vai ser assintomático. E os 20% que são assintomáticos, eles são... Não, os 20% sintomáticos. Isso. Sim. Eles vão apresentar um quadro clínico de sintomas leves, né? No caso, os sintomas que são comuns na arbovirose, como febre, mas essa é mais baixa. Isso, vai até no máximo 38,5. Artralgia, articulação de mãos, pés. Conjuntivite não purulenta. Conjuntivite não purulenta é extremamente importante nessa doença, sabia, Crenta? É o que diferencia entre algumas outras arboviroses. Às vezes chama a atenção, é um dos sintomas, um dos sinais clínicos que chama a atenção do médico para ele pensar ali na Zika vírus. Tá certo. E a mialgia, cefaleia? E o racho cutâneo também, que ele vai ter, o maculopapular. Certo. Vai ser importante para a gente também verificar o quadro clínico, né? Linfonodomegalias, úlceras orais, dor abdominal, náusea, diarreia? Também. Tá certo. Então, pacientes que normalmente têm uma forma que é limitada de sintomas que são comuns, mas que podem trazer complicações. Dentre as principais complicações estão as encefalites, mas que são muito raras. Na verdade, o que a gente tem realmente de complicação é a malformação congênita. A malformação congênita. No caso, seria uma hipoplasia, né? Na região cerebelar, no vérnix. Certo. E no corpo caloso também vai ter uma hipoplasia, justamente na formação na 8ª e 12ª semana. 18ª, 20ª semana. 20ª semana, isso. Tá. 18ª, 20ª semana a gente tem ali essa formação e esse maior risco de complicações relacionadas, porque afinal de contas ela atravessa a barreira hematoencefálica. Certinho? Certo. Mais alguma coisa que você lembra agora? Agora? Não dos sinais clínicos do bebê? Além disso, da hipoplasia do vérnix? Vou brigar com você. Ixi, não tô lembrando. A genesia ou hipoplasia de corpo caloso. Corpo caloso, sim. Né? Então vamos lá, vamos continuar. Bonitinho. E aí depois das complicações congênitas a gente vai ao diagnóstico. Isso.
Como é o diagnóstico? Bem, o diagnóstico ele vai ser laboratorial, né? Sim. Juntando com clínica, anamnese, mas... Clínico, laboratorial, epidemiológico. Isso. A gente pode usar o RT-PCR, né? Mais uma vez. Mais uma vez aparecendo, né? Como a gente conhece do Covid. E também a gente pode usar o ELISA, né? Sorológicos. O sorológico. Beleza. Se a gente for falar do hemograma, a gente vai ter um paciente que pode apresentar leucopenia, que pode apresentar plaquetopenia, só que um pouco mais rara e normalmente menos intensa do que no dengue e do que na chikungunya. Tá certo? A gente vai ter o aumento do PCR, do VHS, a gente pode ter provas inflamatórias aí positivas, né? Como a gente está falando. Mais alguma coisa específica? Da ferritina, né? Do aumento da gama-glutil-transferase, né? Isso. Beleza. Então a gente tem algumas poucas alterações inespecíficas nos exames laboratoriais que consolidam esse diagnóstico clínico, né? Essa hipótese clínica que a gente tem, até a gente trazer o laboratorial específico que a gente já falou. Só para a gente lembrar que o laboratorial sorológico a gente deve fazer depois do 12º dia, né? Até lá a gente não vai conseguir, a não ser que seja com RT-PCR, que é no 1º ou 5º dia de sintoma. Que no caso seria específico, né? O diagnóstico específico. Tratamentos. Aliás, são os tratamentos. Diagnósticos diferenciais, todas as benditas arboviroses. Todas as benditas arboviroses. Aí você pode juntar isso, a leptospirose, malária e algumas outras. Ainda do tratamento. Bem, do tratamento é o tratamento sintomático, né? A gente vai tratar justamente a artralgia, a questão da artralgia, da febre. A dor, né? A febre, sim. A náusea, o vômito, o que quer que o paciente sinta. A gente vai tentar tratar e trazer conforto ao paciente para que ela se torne uma doença autolimitada. Vai evitar os anti-inflamatórios não esteroidais, tá certo? Para a gente poder preservar o paciente. Em se tratando dos bebezinhos, né? Infelizmente, os que tiveram microcefalia, em que a gente teve ali a quebra da barreira hematoencefálica, né, durante o período de formação, 18ª, 20ª semana, a gente não vai ter muito o que fazer não existe o que fazer para reverter a microcefalia. Na verdade, é a gente acompanhar a criança para promover melhor qualidade de vida e desenvolvimento. Se a gente fosse falar sobre algumas diferenciações, né? A gente lembra sempre de alguns dos principais sintomas falando de arbovirose. A febre é mais baixa na zika do que na chikungunya, que é mais baixa do que na dengue. Quando a gente fala do rash cutâneo, a gente lembra que o rash cutâneo surge normalmente no 2º ao 5º dia, quando a gente fala de chikungunya. A gente já tem rash cutâneo no 1º dia, quando a gente fala de zika vírus, e a gente vê o rash cutâneo da dengue surgir por volta do 4º ao 5º dia. Isso não significa que é em 100% dos pacientes com dengue, mas quase em 100% dos pacientes com chikungunya. Da artralgia, a gente lembra que na fase aguda ela é muito intensa na dengue, ela é moderadamente intensa na fase aguda na chikungunya e se torna muito grande na chikungunya na fase crônica. Entretanto, na zika vírus ela está presente, mas não precisa ser, não é tão intensa assim. Se a gente for falar da história da conjuntivite, a conjuntivite não purulenta, ela acontece mais na zikungunya, já estou juntando, na zika, acontece um pouco menos na chikungunya e quase não acontece na dengue. As discrasias sanguíneas são muito mais comuns do ponto de vista da dengue, tá certo? E são mais incomuns nas outras duas doenças. O risco de morte é muito mais intenso quando a gente fala de dengue. A plaquetopenia é menos intensa quando a gente fala de zika, tá certo? E tem mais alguma coisa que a gente pudesse lembrar das diferenciações? Você lembra de mais algo? E o risco da questão da passagem vertical, o que sofre mais risco, obviamente, do ponto de vista de desenvolvimento, é a zika. Acho que é mais... cometimento neurológico. A artralgia também do paciente com chikungunya é mais intensa, né? Aham. Eita, tu não estava aqui não, né? Porque eu falei disso agorinha. Não, mas assim, acometimento neurológico é mais comum na zika também, tá certo? Então, infelizmente, não tem muito como diferenciar. Vamos aos exames laboratoriais e o tratamento, como a gente falou, sintomatológico. Para a prevenção, a gente lembra todas as prevenções comuns da dengue, aquela história
de não manter água parada para poder prevenir o desenvolvimento do mosquito, para poder matar as larvas, usar larvicida quando a gente encontra focos, usar as proteções, os bloqueios, né, uso de repelentes, de inseticidas, uso de camisas de manga, não se expor no período de repasto, uso de telas, né, e as borrifações que a gente lembra. As borrifações ambientais. Então, é a mesma forma de prevenir a dengue. Mais alguma coisa, Cretel? Não. Então, muito obrigada, Cretel. Tchau para você e até a próxima.